de Paquistão, tem todo esse problema, né? Então, existia esse poder de dissuasão nuclear entre os países. Então, uma forma de entrar os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, entrou em várias guerras, né? Várias guerras da Coreia, guerra do Vietnã, financiou, patrocinou golpes pelo mundo inteiro, porque era essa forma dele evitar o avanço da União Soviética, né? Na época. E a forma do soft power que a gente fala é influenciar a cultura dos países, influenciar essas nações, para que essas populações não se revoltassem, né? Não aderissem a nenhum tipo de revolta, de revolução. E uma das formas disso era fazer concessões para as classes trabalhadoras, como direitos trabalhistas, saúde, educação. Por isso que nesse período, até 1971, teve muito bem-estar social em várias nações, né? Que era uma forma de frear o comunismo, o avanço do comunismo. A gente tem condição de fazer isso de novo agora? Com essa crise do capitalismo? Não, né? Eu acho que ainda, de alguma forma, ainda vai ter que existir algumas revoluções. Mas a gente chegou num ponto que em 71 os Estados Unidos não conseguia mais financiar isso porque ele tinha que lastrear o dólar em ouro, não existia mais ouro para lastrear a emissão de dólar dos Estados Unidos. Ele foi lá e abandonou unilateralmente o padrão ouro. E aí, dólar passou a ser só uma moeda fiduciária. E imagina, por isso que desde de Bretton Woods, o próprio John Maynard Keynes falou que era um privilégio exorbitante dos Estados Unidos, né? Quem tinha o poder de imprimir o dólar, que era a moeda de reserva mundial. E ele continuou inundando o mundo com dólares, até para financiar a expansão militar dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares pelo mundo, que era uma forma também dele influenciar o mundo com poder de dissuasão militar, né? De influenciar todas as nações. Do mundo, né? Só que aí chegou fazendo a evolução histórica, aí chegou na década de 80, como nós temos a mesma idade praticamente, não sei se você lembra, existia muito que o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos. Sim, claro. E eu lembro que teve um evento assim que foi... Tudo era made in Japão. Made in Japão, tecnologia, economia crescendo, e eu lembro que teve um evento que me chamou muita atenção, acho que foi que despertou o negócio no orgulho americano, foi quando os japoneses compraram o Rockefeller Center. Nossa. O Rockefeller Center, na época, era um símbolo do capitalismo americano. Aí eles falaram, não, temos que frear esses japoneses aí, né? Eles fizeram o conhecido Acordo de Plaza em 85, né? Em que eles fizeram a Alemanha, a França, o Reino Unido e o Japão valorizarem a sua moeda, ou seja, se tornarem menos competitivos para as exportações. Desde então, eu fui morar no Japão no final de 1990, né? Então, em 85 fez isso aí, foi quando o Japão... Desde então, o Japão não cresce mais. Estagnou a receita. E como que se faz essa valorização de moeda? Na realidade, os Estados Unidos fez os países valorizarem a moeda e fez eles também então, mas como que um país derrubarem algumas barreiras tarifárias contra os produtos americanos, né? Tá. É só o Banco Central parar de defender a moeda, né? Ah, é? Deixar flutuar. Porque o Rockefeller Center. Porque quando você pega... Esses países, depois de Bretton Woods, todos eles tinham um câmbio fixo. Né? Quando você deixa flutuar, igual a gente, quando teve a máxima desvalorização no real, a gente liberou o câmbio em 1999, o real saiu, eu lembro, de 1,21 para R$4, né? Então, só as autoridades monetárias do país decidir, eles deixam a moeda se valorizar ou desvalorizar, né? É mais difícil você defender o inverso, né? E aí 85 Acordo de Plaza, aí o Japão parou de crescer, a Alemanha também parou. Tanto que Bretton Woods deu certo, que a Alemanha virou, dois países que foram derrotados na guerra, a Alemanha, totalmente destruída, virou a maior potência industrial da Europa, né? E o Japão virou a maior potência industrial da Ásia, até antes da ascensão da China, né? Então Bretton Woods deu certo, né? Deu certo para os países se reconstruírem, para os países ficarem ricos e para a população como um todo ter um bem-estar social. Quem foi lá e acabou com isso foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi lá porque para ele não estava sendo mais interessante. Ele queria continuar dominando o mundo, né? Os Estados Unidos é uma nação viciada em poder, né? Pois é. Eles são viciados em poder. Então eles sempre querem ser o mais poderoso da mesa. E aí, depois de 85, freou essas economias que estavam crescendo, veio a derrocada em seguida da União Soviética, em 90, 91, caiu o bloco soviético, e aí os Estados Unidos falou, opa, agora eu tô sozinho na parada, né? O próprio Francis Fukuyama falou lá do famoso fim da história. Fim da história, o capitalismo venceu. Se fosse aqui em São Paulo, é nós, mano. Agora não tem mais ninguém. Agora não tem para ninguém. E aí o que aconteceu? Aí essa necessidade de continuar provendo bem-estar para a sociedade deixou de existir, porque a guerra de mentes e corações, teoricamente, eles venceram.
E aí que veio a Revolução Neoliberal. Logo, agora é o seguinte, não tem mais barreira tarifária, livre comércio para todo mundo, vocês têm que privatizar todas as suas empresas estatais, é o consenso de Washington, né? A cartilhazinha, vocês têm que fazer tudo isso. Por quê? Porque ele queria dominar o mundo. Ele não tinha mais a Guerra Fria com a União Soviética, ele já era forte, né? Ele já era uma potência industrial, já tinha uma forma de dominar o mundo todo, e ele falou, é fácil, né? Tem o Rajun Chang, que é o sul-coreano lá que escreveu aquele livro Chutando a Escada, ele explica isso, né? Que todas as nações, desde se pegar os dois últimos impérios, a Inglaterra, né, o Império Britânico, na época teve até um debate seu que ficou famoso do Elia Jabbour com a Renata Barreto. Exato. Que depois eu até me tornei amigo do Jabbour, né? Participei de um programa com ele. E eu lembro que lá ele falou do relatório das manufaturas, do Alexander Hamilton. E ele estava explicando justamente isso. Que o Império Britânico, na realidade, ele queria que os Estados Unidos fosse uma potência agrícola. Que é o negócio das vantagens comparativas. Os Estados Unidos eram uma potência agrícola, né? E quando ele começou a querer se industrializar, o Império Britânico foi lá e falou, não, você tem que utilizar suas vantagens comparativas, você é uma potência agrícola. E foi o Hamilton que, primeiro secretário do Tesouro americano, falou, não, nós queremos ser uma potência industrial. E levantou barreiras tarifárias para proteger a indústria dele, a indústria nascente nos Estados Unidos. Isso que fez ele ficar forte. Então, todos os países que ficaram fortes industrialmente fizeram isso. A Alemanha e o Japão, pelo acordo de Bretton Woods, né? A China não seguiu o consenso de Washington, ficou forte. A Coreia do Sul levantou barreiras tarifárias e ficou forte. Todas as potências industriais fizeram isso. A China ficou forte com barreira tarifária também? Com barreira tarifária. Tudo que o consenso de Washington pregou, ela fez o inverso. Tá. A gente copiou, a gente só se ferrou, lascou, só se ferrou no caminho. Então, quando chegou com a Revolução Neoliberal, os Estados Unidos forte, o que ele pregou para os outros? Os outros não faziam o que ele fez, né? Então, você vai... Câmbio flutuante, privatiza todas as suas empresas estatais, livre comércio, sem barreira tarifária. E quem seguiu os Estados Unidos se deu mal, né? E quem não seguiu, se deu bem. Quem não seguiu até por um desalinhamento ideológico, que era a China, que é um país que venceu uma revolução comunista lá, um país socialista, não seguiu, obviamente. A Coreia do Sul, apesar de ter a influência dos Estados Unidos na Coreia do Sul, não seguiu, porque na época tinha um general lá que era o ditador, o general Park, ele decidiu não seguir o consenso de Washington e levantar a barreira tarifária para proteger a indústria nascente sul-coreana, né? Então os produtos sul-coreanos eram péssimos, né? A Hyundai era um carro, não sei se você lembra do Lada, né? Quando o Collor abriu aqui, veio o Lada, era aqueles carros que ninguém queria, muito, muito atrasado, né? Mas aí a Coreia do Sul levantou barreiras tarifárias e protegeu a indústria automobilística dele até os caras ficarem bons. Quando eles ficaram bons, competitivos, aí ele falou, agora nós vamos para o mercado, agora nós vamos vender nossos produtos. E obrigou as indústrias americanas que queriam vender dentro da Coreia do Sul a transferir tecnologia. Então a Hyundai fez uma parceria na época com a GM, foi uma das indústrias americanas que topou, que ela queria vender na Coreia do Sul. E aí, com essa transferência de tecnologia, proteção tarifária para a sua indústria evoluir, se tornar competitiva, foi o que fez a indústria sul-coreana ser uma indústria potente hoje, né? E a China, obviamente... a gente não aprendeu com nada disso? Por que a gente nunca fez isso? Eu acho assim, tem muitos economistas que são mais alinhados a essa visão mais heterodoxa, mais desenvolvimentista, que eles falam que no Brasil, a gente não tem uma burguesia nacional. A gente fez errado em seguir os Estados Unidos, o consenso de Washington, né? A gente abriu nosso mercado da forma que a gente abriu, a gente destruiu nossa indústria, né? A gente tinha Gurgel no Brasil. Por que a gente não fez a mesma coisa que a Coreia do Sul, que o Japão fez com a Toyota? A Toyota era um carro ruim também no início. O Japão, o Estado de Desenvolvimento japonês protegeu a indústria até a sua indústria automobilística ficar boa. A China nem se fala, né, o que ela fez. Mas a gente fez o inverso, a gente baixou as nossas fronteiras para importação livre. E a gente destruiu. A Gurgel poderia ter sido protegida e hoje poderia ser uma indústria nossa, nacional. A Ingesa era uma empresa de defesa, né? Os melhores tanques de ataques eram brasileiros na época. A gente deixou ela morrer também. Se pegar a Maferza, se pegar as Vilares, várias indústrias, Gradiente. Você se lembra da Gradiente? Era brasileira? Brasileira. A gente tinha vários, do Eugênio Staub, né, que era o dono da Gradiente. Então a gente tinha várias indústrias que, se tivessem sido protegidas, poderiam ser potências hoje. A gente não fez isso. Qual que é a indústria nossa que está na fronteira tecnológica que compete lá fora? Embraer. Porque era estatal. O Estado manteve ela até ela ficar competitiva.
investimento em ciência e tecnologia, ela nasceu dentro do ITA, e depois que ela ficou boa, que o Estado brasileiro fez, vendeu, privatizou. Fez o que o Conselho de Washington falou, mas ela é uma empresa que está na fronteira tecnológica. Então a gente poderia, né, ter seguido o exemplo dessas nações, do próprio Japão, da Coreia do Sul e da China. E feito isso, a gente não fez, abriu o nosso mercado, a gente destruiu a nossa indústria. A gente, obviamente, tem motivos econômicos por trás disso desde da década de 80 também, principalmente o Plano Real, né? No Plano Real a gente estabilizou a economia, mas a gente criou uma série de desequilíbrios na economia que também ajudaram a acelerar a desindustrialização no Brasil, né? Por causa da taxa de câmbio. Para a gente manter a inflação sob controle, a gente teve que ter altas taxas de juros e o câmbio flutuante, né? Depois de 99. O que é o câmbio flutuante? Isso que a gente estava falando antes, né? Os países, quando mantêm o câmbio fixo, como foi em Bretton Woods, ele mantém o câmbio fixo para ele ser competitivo. Claro, para baixar, né? Porque se minha moeda for muito valorizada em relação à sua moeda, sei lá, Estados Unidos, meu produto não vai ser competitivo. Né? Se eu desvalorizar minha moeda, não, aí meu produto fica competitivo, é o que os países fizeram. Então, depois da máxima desvalorização do real, em 1999, a gente teve sérios problemas, tanto para manter a inflação sob controle, com política monetária, taxa de juros e política cambial. E a gente acelerou a desindustrialização brasileira, né? E também nesse período aí a China também crescendo, foi inundando também o nosso mercado com produtos chineses, né? Então, a gente não tem, o que os economistas falam, a gente não tem uma burguesia nacional. O que é a burguesia nacional? É uma elite industrial, principalmente, empresarial, que pense no Brasil. Que seja realmente nacionalista, pense no desenvolvimento do país. Todos os países que cresceram têm essa elite. A gente não tem. A gente teve esses campeões nacionais, né? JBS, o Ike Batista, e esses caras, por que eles não formavam essa elite? Eu acho que a elite empresarial tem que ter uma certa ligação com a elite intelectual do país também, né? Então a JBS nunca ia ser um exemplo disso. A gente tem uma elite que... Eu acho que o programa de campeões nacionais é um programa interessante, mas deveria ser melhor implementado, né? Porque a gente precisa ter uma elite que pense no país, né? Uma elite que pense no país. A Ambev é muito mais tá muito mais ligado hoje ao capitalismo financeiro do que o capitalismo industrial, né? O capitalismo industrial é produzir, né, coisas reais e tal, e não só ser o capitalista que provê os recursos e exige retorno, né? Porque quando você é um capitalista financeiro, você quer o maior retorno no menor prazo possível. Essa é a lógica do capitalismo financeiro, né? Você não vai investir em projetos de longo prazo. Quem investe em projetos de longo prazo é o Estado, né? Pois é. Então todos os países envolvidos, quem pôs dinheiro lá para, se tiver retorno, ter retorno daqui 30, 40 anos, é o Estado. Nenhuma empresa faz isso.